Como costumo dizer, somos tão diferentes, mas tão iguais. E é por isso que hoje, e face à situação que estamos a viver, vou falar-vos sobre as 5 fases do comportamento humano em situações de crise que são idênticas às de um luto. Lidar com o luto ou com qualquer tipo de perda gera diferentes sentimentos e comportamentos. Mas este luto não existe só quando estamos a falar da morte de alguém, mas também de perdas materiais, perda da convivência com alguém, situações de divórcio ou mesmo em situações de mudanças drásticas de convivência, como é o caso do isolamento que estamos a viver. Lidar com qualquer uma destas situações é doloroso. Geram-se sentimentos de tristeza, de raiva, choque, ansiedade, angústia e, sobretudo, muita incompreensão. E pese embora cada pessoa viva estas perdas de diferentes formas, as emoções assumem tipicamente 5 fases. E a primeira fase é da negação. Perante uma má notícia ou uma má situação, é difícil entender e aceitar a perda. Então entramos em negação, que consiste na rejeição consciente da realidade e numa tendência a racionalizar a situação e a minimizar o impacto que ela tem e terá nas nossas vidas futuras, negando desta forma o ocorrido. O nosso cérebro filtra estímulos de forma a nos proteger, chegando mesmo a selecionar os que nos fazem mais felizes. Esta fase resume-se com a frase: isso não pode estar a acontecer comigo. A segunda fase é de raiva. Esta fase ocorre já quando não se pode mais negar a perda e então surge a dor. Direcionamos a raiva a todos os que nos rodeiam e todos os que nos são mais próximos, podendo também sentir raiva de nós próprios por não termos feito as coisas de forma diferente, acabando por nos culpabilizarmos. É muito difícil o nosso cérebro aceitar a culpa ou que fazemos parte do problema e tornam-se habituais perguntas como: porquê eu? Isto não é justo, como pode ter acontecido comigo? Numa terceira fase entramos em negociação. Compreendemos que a raiva que sentimos não muda o acontecimento e procura-se fazer então algum tipo de acordo de maneira a que as coisas possam voltar a ser como antes. Essa negociação geralmente acontece dentro de nós próprios. Começamos a adquirir mais paz interior e serenidade e continuamos as nossas atividades diárias. É natural que nesta fase criemos reflexões em que nos comprometemos a ser melhores para connosco próprios e tentarmos ter uma vida mais calma e saudável. Aqui procura-se fazer algum tipo de acordo de maneira que as coisas possam voltar a ser como antes. Essa negociação geralmente acontece dentro do próprio indivíduo ou também pode ser voltado para o lado espiritual, com pactos e promessas. Eu diria ainda que é uma fase em que nos infantilizamos, nos rendemos à nossa fragilidade e nos apercebemos o quanto somos vulneráveis diante de um problema. Os pensamentos recorrentes são de género: vou acordar cedo todos os dias, tratar bem todas as pessoas, tudo ficará bem, ou vou pensar mais positivamente e tudo se resolverá, ou mesmo deixe-me viver apenas até os meus filhos crescerem. Bem, uma quarta fase é da depressão. Depois de uma perda, é normal que haja a sensação de cansaço extremo. Sentimos muita tristeza, medo e incerteza diante de um futuro e o choro é muito fácil. Ficamos mais silenciosos, podemos até ter alterações no apetite ou no sono. Ficamos emocionalmente mais fragilizados. Porém, trata-se de uma fase muito importante, pois surgem sentimentos que mostram que a pessoa começa a aceitar a situação em que mostramos que somos simplesmente seres humanos e que precisamos de apoio, pois estamos perante um desafio muito maior do que nós próprios. São recorrentes frases como: estou tão triste, para que me preocupar seja com quem for. E a quinta fase é da aceitação. É aquela fase em que a pessoa consegue, por fim, realizar uma reflexão que a permite, sem culpas, encontrar algum significado para a perda que sofreu na sua vida. A tristeza e a saudade poderão ainda estar presentes nesta fase, porém já começa a ser possível pensar no futuro e sentir que mudanças positivas poderão ocorrer. Pode ainda não ser um momento de felicidade, mas é uma fase em que há a ausência da depressão e em que conseguimos voltar a sentir emoções serenas e a estar predispostos para uma mudança, em que dizemos a nós próprios: tudo vai acabar bem, ou que não tem solução, resolvido está. No fundo, devemos aceitar o cenário atual e tentar tirar algo de bom da situação. É uma fase de aprendizagem, sem dúvida, de adaptação e de mudança de comportamento. As fases, no entanto,
importa dizer que as fases variam em tempo e podem oscilar e não acontecer necessariamente nesta ordem que eu indiquei, mas essa é a sequência mais comum. Por isso, qualquer semelhança com situações cotidianas que estamos a viver não serão nenhuma coincidência, mas provavelmente são a mais pura da realidade. E lembre-se, cuide de si e das suas emoções.